Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal de matemática do professor Joaquim, gente! Moçada, eu sou o professor Joaquim e a pedido do inscrito José Augusto de Almeida, eu vou resolver agora a prova de raciocínio lógico do concurso de nível médio para agente de administração escolar da Prefeitura de Tombos, de Minas Gerais, que aconteceu no dia 9 de julho de 2023. Bora lá! A primeira questão dessa prova, pessoal, foi essa questão 11, foi uma questão que tratou da resolução de equação de primeiro grau envolvendo frações. A questão diz assim: numa escola federal do município do Rio de Janeiro, metade dos professores é carioca, um terço é de outros estados, e os 11 restantes são estrangeiros. Quantos professores há nessa escola? Bom, veja que o texto está falando que nessa escola aqui, metade dos professores é carioca. Mas qual que é esse total de professores que nós temos na escola? Isso a gente não sabe. É exatamente o que a questão está perguntando para a gente. Quantos professores que nós temos nessa escola? Como eu não sei qual que é esse total de professores da escola, vamos falar que essa quantidade de professores aqui é uma quantidade X. Mas sabemos que metade desses professores aqui é carioca. Portanto, o número de professores cariocas aqui corresponde a metade dos professores da escola. Como nós falamos que o total de professores da escola é essa quantidade X, então o número de professores cariocas tem que ser a metade dessa quantidade X. Então vamos escrever aqui que vai ser metade de X. Informou ainda que um terço é de outros estados. Então o número de professores que são de outros estados aqui é um terço desse total de professores que nós estamos chamando de X. Então o número de professores de outros estados vai ser um terço de X. E ainda informou que os 11 restantes são estrangeiros. Portanto, o número de professores que são estrangeiros são esses 11 que restaram. Então, nós temos ainda aqui mais 11 professores estrangeiros. Agora, pessoal, observe, se a gente somar todos esses aqui, ó, esses professores cariocas com os professores de outros estados, mais esses professores estrangeiros, isso aqui tem que dar o total de professores da escola que a gente está chamando aqui ó, de X. Então, somando aqui os professores cariocas, que é metade de X, mais os professores de outros estados, que é esse um terço de X, mais esses 11 professores estrangeiros, isso aqui tem que dar o total de professores da escola, que é X. Pronto. Conseguimos chegar nessa equaçãozinha de primeiro grau aqui para a gente resolver. Mas perceba, é uma equação que tem fração. Então, se tem frações que nós precisamos tirar aqui, ó, o mínimo múltiplo comum. E qual que é o nosso mínimo múltiplo comum aqui entre 2, 3, 1 e 1? Bom, repare que 2 e 3 aqui ó, são números primos entre si. Se esses dois números são primos entre si, então o nosso mínimo múltiplo comum vai ser o produto entre esses dois números. Então, 2 vezes 3 aqui, nosso mínimo então vai ser 6. Agora que a gente já sabe quem é o mínimo, a gente pega esse mínimo, divide embaixo o resultado e multiplica em cima. Então, 6 aqui dividido por 2 dá 3, vezes 1 vezes x, aqui vai ficar 3x. 6 dividido por 3 dá 2, vezes mais 1 vezes x, aqui vai ficar mais 2x. 6 dividido por 1, tem embaixo do 11, fica 6. 6 multiplicando aqui ó, por 11 fica 66. 6 dividido por 1, tem mais do x, fica 6, vezes x, aqui vai ficar 6x. E agora é só fazer essas continhas aqui. 3x mais 2x aqui fica 5x, mais 66, e isso aqui é igual a 6x. Agora vamos pegar esse 5x e vamos passar aqui para o segundo membro. Portanto, aqui vai ficar ó, 66 é igual 6x menos 5x, aqui vai ficar x. Se 66 é igual a x, então x é igual a 66. X aqui representa o total de professores dessa escola. Então, quantos são os professores dessa escola? O número de professores dessa escola aqui ó, são 66. E essa resposta a gente tem aqui na letra D. Show de bola, uma bela questão, não foi, gente? Questão 12, pessoal, tratou de operações aritméticas fundamentais. A questão diz assim: Rui, sua mulher e seu filho entram em um ônibus, cuja passagem custa R$ 4,30. Rui pagou as 3 passagens com uma nota de R$ 20. Logo, ele deverá receber de troco qual desses daqui? Pessoal, uma questão muito fácil essa. Olha só, Rui, sua mulher e seu filho entram no ônibus. O valor da passagem é R$ 4,30. O Rui pagou essas 3 passagens aqui com a nota de R$ 20. E a questão quer saber quanto ele vai receber de troco. Ora, se o preço da passagem é R$ 4,30 e Rui pagou as 3 passagens, então é só pegar o valor da passagem, que é R$ 4,30, multiplicar aqui pelas 3 passagens e fazendo essa continha aí, ó, multiplicando 4,30 por 3, a gente vai encontrar R$ 12,90. Assim, o valor das 3 passagens foi R$ 12,90. Como ele pagou com uma nota de R$ 20, para saber quanto que ele vai receber de troco, é só pegar esse valor dessa nota dele, que é de R$ 20,
retirar o que ele pagou da passagem, que é R$12,90, o que sobra aqui deve ser o troco dele. Então, R$20 menos R$12,90, ele vai receber de troco R$7,10. E essa resposta a gente tem aqui na letra B. Show de bola, uma questão de uma simplicidade franciscana, não foi, gente? Questão 13, pessoal, tratou de regra de 3 composta. A questão diz assim: um laboratório de pesquisa farmacológico usava 2,4 kg de ração para alimentar 120 ratos de laboratório durante 45 dias. Com o fim da pesquisa, alguns ratos foram remanejados para outro laboratório e passou-se a usar 1,2 kg de ração para a quantidade de ratos restantes. Essa quantidade passou a durar 90 dias. Sabendo que não houve morte ou nascimento na população de ratos nesse período, quantos ratos foram remanejados para o outro laboratório? Bom, pessoal, a gente percebe aqui que é uma questão que envolve regra de 3. Então, nós vamos tomar aqui as grandezas que estão envolvidas. Observe, nós temos aqui a quantidade de ração em quilo. Temos também aqui a quantidade de ratos, o número de ratos e o número de dias que nós temos aí também nessa questão. Então, repare, nós temos aqui 1, 2, 3 grandezas. Se nós temos 3 grandezas, então essa aqui é uma regra de 3 composta. Então, nós vamos preencher essas grandezas que tem aqui. Ele está informando aqui, esse laboratório ele usava aqui 2,4 kg de ração para alimentar 120 ratos, isso aqui durante 45 dias. Mas com o fim dessa pesquisa, alguns ratos foram remanejados para o laboratório e passou-se a usar agora 1,2 kg de ração para alimentar a quantidade de ratos que restaram. Mas quantos foram os ratos que restaram aqui? A gente não sabe quantos ratos que restaram, então vou falar que aqui restou uma quantidade X. Aí ele falou que essa quantidade de ração, que é 1,2 kg, passou a durar agora 90 dias. Pronto, preenchemos aqui as 3 grandezas. O próximo passo agora é a gente saber se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Para isso a gente vai pegar essa grandeza número de ratos, que foi a grandeza onde a gente colocou a letra incógnita X aqui, e a gente vai colocar uma setinha nela. Essa primeira setinha, pessoal, tanto faz. Ela pode ser para baixo ou para cima. Ela vai servir apenas como orientação. Então vou colocar essa primeira setinha aqui para baixo. E vou comparar cada uma dessas outras 2 grandezas com essa grandeza número de ratos, para a gente saber se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Vamos começar comparando essa grandeza quantidade de ração aqui com a grandeza número de ratos. Então observe, com 2,4 kg de ração aqui a gente consegue alimentar 120 ratos. Mas se a gente diminuir, colocar uma quantidade menor de ração, se eu colocar aqui 1,2 kg, a gente vai conseguir alimentar mais ratos ou menos ratos. Então novamente, com 2,4 kg de ração a gente consegue alimentar 120 ratos. Mas se a gente diminuir a quantidade de ração, a gente vai conseguir alimentar menos ratos. Então observe, nós diminuímos a quantidade de ração e também diminuímos aqui o número de ratos. Se a gente diminui de um lado e diminui do outro, então a setinha para essa tem que ficar na mesma posição que essa setinha aqui está. Se essa aqui está para baixo, então essa setinha aqui também vai ficar para baixo. Assim a gente identifica que essa grandeza, quantidade de ração, em relação a essa grandeza, número de ratos, ela é diretamente proporcional. Agora vamos comparar essa grandeza, número de dias aqui, com a grandeza, número de ratos. Então observe, com uma determinada quantidade de ração aqui, nós conseguimos alimentar 120 ratos aqui em 45 dias. Então, com uma determinada quantidade de ração, com uma certa quantidade de ração qualquer, em 45 dias a gente consegue alimentar aqui 120 ratos. Mas se essa mesma quantidade de ração deve durar aqui 90 dias, a gente vai conseguir alimentar mais ratos ou menos ratos. Então, novamente, com uma certa quantidade de ração, nós conseguimos alimentar aqui em 45 dias 120 ratos. Mas se a gente precisar aumentar esse número de dias com essa mesma quantidade de ração, então eu tenho uma mesma quantidade de ração aqui, e eu preciso que dure mais dias agora, eu preciso que dure 90 dias, a gente vai conseguir alimentar mais ratos ou menos ratos. Então repare, se nós aumentamos a quantidade de dias que tem que durar a ração, a gente vai diminuir a quantidade de ratos que a gente vai conseguir alimentar. Então nós aumentamos aqui o número de dias, mas nós tivemos que diminuir o número de ratos. Se a gente aumenta de um lado e diminui do outro, então a setinha para essa aqui tem que ficar ao contrário dessa setinha. Se essa setinha aqui está para baixo, então essa setinha aqui vai ficar para cima. Então, novamente aqui, uma determinada quantidade de ração, eu consigo alimentar em 45 dias 120 ratos.
Mas se eu preciso que essa mesma quantidade de ração seja suficiente que para 90 dias, a gente vai conseguir alimentar uma quantidade menor de ratos. Então nós aumentamos os dias, mas tivemos que diminuir o número de ratos. Se a gente aumenta de um lado e diminui do outro, então a setinha para essa tem que ficar ao contrário dessa setinha. Como essa daqui está para baixo, então essa daqui vai ficar para cima, assim a gente identifica que essa grandeza, número de dias, em relação a essa grandeza, número de ratos, ela é inversamente proporcional. Então agora que a gente já sabe que essa grandeza é inversamente proporcional e essa é diretamente proporcional, nós vamos pegar essa grandeza onde nós colocamos a letra, que é 120 sobre x, ela deve ser igual ao produto dessas outras duas grandezas na ordem que elas estão. Essa daqui ela está na ordem direta, ela é diretamente proporcional. Então a gente vai manter exatamente como está aqui. Está 2,4 sobre 1,2, então vai continuar 2,4 sobre 1,2. Vezes essa outra aqui na ordem que ela está. Essa aqui está na ordem inversa, ela é inversamente proporcional. Então está 45 sobre 90, a gente vai inverter, vai colocar vezes 90 sobre 45. E agora a gente simplifica o que é possível. Repare, aqui a gente pode dividir, 2,4 aqui, por 1,2, dividindo aqui vai dar 2. Aqui também, 90 aqui, se a gente dividir aqui por 45, 90 por 45 vai dar 2. E agora é só pegar isso aqui e multiplicar em cruz. 2 vezes 2, 4. 4 vezes x aqui vai ficar 4x. Como aqui nós dividimos, sobrou 1. 1 vezes 120 aqui vai dar 120. Assim o valor de x vai ser quanto? 4 está multiplicando, a gente passa dividindo. E dividindo 120 por 4, x então é 30. X indica para a gente, então, a quantidade de ratos que restaram no laboratório. Mas a questão quer saber quantos desses ratos foram remanejados para o outro laboratório, sabendo que não houve morte ou nascimento dessa população de ratos. Então, nós precisamos saber quantos ratos que foram remanejados para o outro laboratório. Para saber quantos ratos foram remanejados para o outro laboratório, basta a gente pegar a quantidade inicial de ratos que havia no laboratório, que é 120, retirar esses ratos que restaram no laboratório agora, que são 30, e 120 menos 30, então foram remanejados para o outro laboratório, 90 ratos, e essa resposta a gente tem aqui na letra C. Show de bola, uma bela questão, não foi, gente? Questão 14, pessoal, foi mais uma questão que tratou de regra de 3, mas dessa vez foi uma regra de 3 simples. A questão diz assim: trabalhando 5 horas e 30 minutos por dia, um programador cria um determinado programa em 29 dias. Quantos dias o programador levaria para criar esse mesmo programa se trabalhasse 435 minutos por dia? Bom, repare, o texto está informando que se ele trabalhasse aqui 5 horas e 30 minutos por dia, ele vai criar esse programa aqui em 29 dias. Aí quer saber quantos dias agora, então eu não sei quantos dias, aqui eu vou colocar aqui uma quantidade X. Quantos dias que esse programador levaria para criar esse mesmo programa, mas se ele trabalhasse agora 435 minutos por dia? Perceba, nós temos aqui essa regrinha de 3, e é uma regra de 3 simples, porque a gente só tem aqui duas grandezas. Mas notem, essa grandeza tem porque ela está com as unidades diferentes. Aqui nós temos horas e minutos, e aqui a gente só tem minutos. Então vamos converter tudo isso aqui para minutos. A gente sabe que uma hora aqui são 60 minutos. Então 5 vezes 60 minutos vai ficar 300 minutos. Mais 30 minutos aqui vai dar um total de 330 minutos. Então perceba, eu trabalhando aqui 330 minutos, que são essas 5 horas e 30 minutos. Então se eu trabalhar 330 minutos aqui por dia, ele vai gastar aqui 29 dias para fazer esse serviço. Mas se eu trabalhar 435 minutos por dia, ele vai precisar aqui de quantos dias para poder fazer esse serviço? Pronto, então nós temos aqui a nossa regrinha de 3 simples, agora a gente precisa saber se ela é diretamente ou inversamente proporcional. Para isso a gente vai pegar essa grandeza, onde nós colocamos a letra, onde a gente colocou a incógnita x aqui, a gente coloca uma setinha nela. Essa primeira setinha que a gente vai colocar aqui, tanto faz, ela pode ser para baixo ou para cima. Ela vai servir apenas como orientação. Então vou colocar essa primeira setinha aqui para baixo, e vou comparar essa grandeza aqui, tempos em minutos, com essa grandeza aqui, tempo em dias. Então observe, se esse programador, se ele trabalhar 330 minutos aqui por dia, ele vai precisar de 29 dias para fazer o serviço. Então notem, se ele trabalhar 330 minutos aqui por dia, ele vai precisar de 29 dias para fazer esse serviço. Mas se ele trabalhar mais minutos por dia, se ele trabalhar 435 minutos por dia, ele vai gastar mais dias ou menos dias para fazer esse serviço. Então, novamente, se ele trabalhar 330 minutos por dia, ele precisa de 29 dias para fazer o serviço. Mas se ele trabalhar
mais minutos por dia, aqui, mais tempo aqui, ó, por dia, ele vai precisar de menos dias. Então, repare, nós aumentamos a quantidade de minutos que ele vai trabalhar por dia, mas diminuímos a quantidade de tempo que ele vai precisar aqui para fazer o serviço. Se a gente aumenta de um lado e diminui do outro, então a setinha para essa tem que ficar ao contrário dessa setinha. Se essa daqui está para baixo, então essa setinha aqui ela vai ficar para cima. Assim a gente identifica que essa grandeza, minutos aqui, em relação a essa grandeza, dias, ela é inversamente proporcional. E se é inversamente proporcional, dessa vez a gente multiplica em linha. Vamos recordar, se fosse diretamente proporcional, a gente multiplicaria cruzado, mas como ela é inversamente proporcional, a gente multiplica em linha. Então é 435 aqui, ó, vezes x, que é igual a 330 multiplicando aqui, ó, por 29. Fazendo essas continhas aí no cantinho do papel, multiplicando 330 aqui, ó, por 29, a gente vai encontrar 9.570. Assim, o valor de x, que é o que nós estamos querendo, é só pegar esse 435 que está aqui multiplicando, a gente passa dividindo. E, novamente, fazendo essas continhas aí no cantinho do papel, dividindo 9.570 aqui por 435, a gente vai encontrar 22. Assim, a questão quer saber quantos dias que ele levaria para fazer esse programa se ele trabalhasse 435 minutos por dia. Se ele trabalhasse 435 minutos, ele iria gastar 22 dias para fazer esse programa. Resposta encontrada aqui na letra A. Show de bola, uma bela questão, não foi, gente? Questão 15, pessoal, tratou de divisão proporcional. A questão diz assim: 3 apostadores de um site esportivo realizaram uma determinada aposta de R$ 45, contribuindo cada um deles com 12, 15 e 18 reais. Ao ganhar essa aposta, eles pretendem dividir o prêmio de R$ 450 mil, de maneira que uma instituição beneficente ficaria com 50% desse valor e o restante seria dividido proporcionalmente à quantia que cada um apostou. Dessa forma, o apostador que contribuiu com R$ 15 recebeu a quantia de qual desses daqui? Bom, veja que o texto está informando que nós temos aqui, ó, 3 apostadores. Eu vou chamar esses apostadores aqui, ó, de apostador A, apostador B e apostador C. Falou que eles realizaram essa determinada aposta aqui no valor de R$ 45, sendo que a contribuição de cada um foram esses valores aqui, ó, 12, 15 e 18 reais. Então, eu vou falar que esse apostador A, ele apostou aqui, ó, 12 reais. Já o apostador B, ele investiu aqui, ó, 15 reais. E o apostador C investiu 18 reais. O texto informa ainda que, ao ganhar a aposta, eles pretendem dividir o prêmio, que é o de R$ 450 mil. Então, o valor do prêmio, R$ 450 mil. Mas eles pretendem dividir esse prêmio aqui dessa maneira aqui, ó. Uma instituição beneficente aqui vai ficar com 50% desse valor. Então, a instituição beneficente, ela vai ficar aqui, ó, com 50% desse valor do prêmio, que é 450 mil. 50% a gente sabe que é 50 sobre 100. 50 sobre 100 é 0,5. Então, a instituição beneficente vai ficar com 0,5 de 450 mil. 0,5 é meio, portanto, a instituição beneficente vai ficar com metade desse valor. Metade de 450 mil vai ser 225 mil. Então, a instituição beneficente vai ficar com a metade desse valor, vai ficar, portanto, com 225 mil. Aí falou agora que o valor restante aqui. E qual vai ser o valor restante? Se a instituição beneficente ficou com metade desse valor, ficou com 50% desse valor, é porque vai ter que sobrar agora 50% aqui, que é o valor que vai ser dividido entre esses 3 apostadores. Então o restante aqui vai ser a outra metade. Então a outra metade vai ser 225 mil. Esse restante aqui, que é essa outra metade de 225 mil, deve ser dividido entre eles agora proporcionalmente à quantia que cada um apostou. Bom, então nós temos que pegar esse valor de 225 mil e dividir aqui, ó, de forma proporcional ao valor que cada um deles investiu aqui, ó, com esses valores que eles apostaram aqui. Dessa forma, a parte que vai caber aqui ao apostador A deve estar diretamente proporcional ao valor que ele investiu aqui, que foi de 12 reais. Assim como a parte do prêmio que vai caber agora ao apostador B deve estar diretamente proporcional ao que ele investiu, que foi 15 reais. Assim como a parte que vai caber agora ao apostador C deve estar diretamente proporcional ao valor que ele investiu aqui, que é 18 reais. Então, observe, a parte do prêmio que vai caber ao apostador A deve estar diretamente proporcional. A questão não está falando que é diretamente, mas quando não se escreve aqui, escreveu apenas proporcionalmente, a gente tem que entender que é diretamente proporcional. Então, a parte do prêmio que vai caber ao apostador A deve estar diretamente proporcional ao valor que ele investiu, foi 12 reais. Assim como a parte do prêmio que vai caber ao apostador B deve estar diretamente proporcional ao valor que ele investiu, foi 15 reais.
assim como a parte desse prêmio que vai caber ao apostador C deve estar diretamente proporcional ao valor que ele investiu, que foi R$18. Perceba, nós temos aqui essa igualdade entre razões. E igualdade entre razões é uma proporção. Então, se isso aqui é uma proporção, então ela deve ser igual a um constante K qualquer de proporcionalidade. Então, notem, nós temos que A sobre 12 é igual a B sobre 15, que é igual a C sobre 18, que é igual a K. Se tudo isso aqui é igual a K, nós podemos dizer que A sobre 12 aqui, ó, é igual a K, que B sobre 15 também é igual a K e que C sobre 18 também é igual a K. Bom, vamos pegar esse 12 que está aqui dividindo e vamos passar para cá multiplicando. Então, nós vamos ter aqui ó, que A é igual a 12 vezes K. Da mesma forma aqui, ó, vamos pegar esse 15 que está dividindo e vamos passar para cá multiplicando. Então, a gente vai ter que B é igual a 15 vezes K. E, finalmente, aqui, eu vou pegar o C, o 18 está dividindo, eu passo multiplicando, vai ficar 18 vezes K. Assim, agora nós sabemos que a parte que vai caber ao apostador A vai ser 12 vezes K. A parte que vai caber ao apostador B vai ser 15 vezes K. E a parte que vai caber ao apostador C vai ser 18 vezes K. Mas se a gente somar as partes de cada uma aqui, tem que dar o valor total que vai ser dividido entre eles, que é esse restante aqui, que é 225 mil. Então, somando a parte de A aqui, que é 12K, com a parte de B, que é 15K, mais a parte de C, que é 18K, isso tem que dar o valor restante aqui, que é 225 mil. Pronto, conseguimos chegar aqui ó, nessa equaçãozinha para a gente resolver. Então é só somar isso aqui, ó. 12K com 18K vai dar 30K, com mais 15K aqui, 45K. E isso é igual a 225 mil. Para a gente achar agora o valor do K, é só pegar esse 45, está multiplicando, a gente passa dividindo. E fazendo as continhas aí, dividindo 225 mil aqui, ó. Por 45 a gente vai encontrar 5 mil. Então eu encontrei que o valor de K aqui, ó, é 5 mil. Então a gente volta a substituir aqui, ó. No lugar do K a gente vai colocar 5 mil. Só que a questão quer saber quanto que recebeu aqui de prêmio o apostador que contribuiu com R$15. O apostador que contribuiu com R$15 foi o apostador B. Então, o apostador B contribuiu com R$15. Então, quanto recebeu o apostador B? O apostador B recebeu 15 vezes K. Só que K agora a gente sabe que é 5 mil. Então, multiplicando aqui, ó, 15 por 5 mil, isso aqui vai dar 75 mil. Dessa forma, o apostador que contribuiu com 15 reais aqui, ele recebeu 75 mil reais. E essa resposta a gente tem aqui na letra D. Show de bola, uma bela questão, não foi, gente? Questão 16, pessoal, foi uma questão que tratou do cálculo de porcentagem. Ela diz assim: debêntures são títulos de créditos emitidos por empresas e negociados no mercado de capitais. As debêntures de uma determinada empresa desvalorizaram 10% a cada mês por 3 meses seguidos. A desvalorização total nesses 3 meses foi de qual desses daqui? Bom, veja bem, está falando que debêntures aqui ó, são títulos de créditos emitidos por empresas e negociados aqui no mercado de capitais. E informou que esses títulos dessa empresa eles desvalorizaram 10% a cada mês por 3 meses seguidos. Mas qual que era esse valor inicial dessa debênture, desse título aqui dessa empresa? Isso a gente não sabe. Então vamos falar que esse valor inicial desse título aqui era um valor X. Mas sabemos que ela sofreu aqui essa desvalorização de 10% a cada mês aqui por 3 meses seguidos. Então observe, se ela sofreu uma desvalorização de 10% a cada mês por 3 meses seguidos, significa que em cada um desses 3 meses aqui, o título tem que valer aqui 90% do valor do mês anterior. Ele sofreu uma desvalorização de 10%. Então, teve essa perda de 10% em relação ao valor anterior. Então, se ele teve essa desvalorização de 10%, significa que o título tem que valer agora 90% do valor do mês anterior. Dessa forma, ao final do primeiro mês, quanto que vai estar valendo esse título? Ele vai estar valendo quanto? Ele tem que valer aqui, ó, 90% do valor inicial do título aqui, que é X. Então, ao final do primeiro mês, esse título tem que valer 90% desse valor X. Agora, repare, 90% a gente sabe que é 90 sobre 100, que é 0,9. Então, isso aqui vai ficar 0,9 de X. De matemática é vezes. Então, isso aqui vai ficar 0,9 vezes X. Portanto, ao final do primeiro mês, o título vai estar valendo 0,9x. E ao final do segundo mês, quanto que vai estar valendo agora o título? Ele vai estar valendo agora 90% mais do valor do mês anterior. E qual que era o valor do mês anterior? Ele valia agora 0,9x. Então, ele vai estar valendo 90% desse valor, que é 0,9x. 90% a gente sabe que é 90 sobre 100, que é 0,9. Então, ao final do segundo mês, ele vai estar valendo 0,9 de 0,9x.
de matemática é vezes, então isso aqui vai ficar 0,9 vezes 0,9x. Fazendo essas continhas aí, multiplicando 0,9 por 0,9, isso aqui vai dar 0,81. Portanto, ao final do segundo mês, o título vai estar valendo 0,81 vezes x. E ao final do terceiro mês, quanto vai estar valendo esse título? Novamente, ele vai estar valendo 90% do valor do mês anterior, que é 0,81x. Então, ao final do terceiro mês, ele vai estar valendo 90% desse valor, que é 0,81x. 90% é 90 sobre 100, que é 0,9. Então, aqui no final do terceiro mês, ele vai estar valendo 0,9 de 0,81x. De matemática é vezes, então vai ser 0,9 vezes 0,81 vezes x. Fazendo essas continhas aí, multiplicando 0,9 aqui por 0,81, nós vamos encontrar 0,729. Portanto, ao final do terceiro mês, ele vai estar valendo 0,729 vezes x. Então, ao final desse terceiro mês, o valor do título passou a ser de 0,729 vezes x. Ele quer saber de quanto foi essa desvalorização total. Para saber de quanto foi a desvalorização total, basta pegar o valor inicial do título aqui, que era x, e retirar o valor que ele passou a valer no final do terceiro mês, que é 0,729x. Com isso, a gente vai saber de quanto que foi essa desvalorização no final desses 3 meses, a desvalorização total. Então, aqui é só fazer essas continhas. Aqui nós temos 1x. E quanto que é 1x menos 0,729x? 1x menos 0,729x, isso aqui vai ficar 0,271x. Então, a desvalorização total do título foi de 0,271 vezes o valor do título, que é x. Só que isso aqui é em porcentagem. Como a resposta precisa ser dada em porcentagem, basta a gente pegar isso aqui e multiplicar por 100. E multiplicando 0,271 aqui por 100, é só pegar a vírgula e deslocar 2 casas para a direita. Então, a vírgula está aqui andando 2 casas para a direita, vai ficar aqui 27,1. 27,1. Como a gente está transformando em porcentagem, vai ser 27,1%. 27,1% do valor inicial do título, que é x. Então, a desvalorização total no final dos 6 meses foi de 27,1% do valor do título, que é x. Então, 27,1% foi a desvalorização total nesses 3 meses. E procurando aqui nas alternativas, a gente tem isso aqui na letra B. Show de bola, uma bela questão, não foi, gente? Questão 17, pessoal, tratou do cálculo de porcentagem e resolução de uma equação de primeiro grau. A questão diz assim: na prefeitura de uma certa cidade brasileira, 36% dos servidores são mulheres. Se nessa prefeitura há 480 servidores homens, o número total de servidores é igual a qual desses daqui? Bom, veja que o texto está falando para a gente que nessa prefeitura aqui, 36% dos servidores são mulheres. Mas qual que é esse total de servidores que nós temos nessa prefeitura? Isso a gente não sabe, é exatamente o que a questão está perguntando para a gente. Qual que é o número total de servidores? Então, se eu não sei qual que é esse total de servidores, eu vou falar que é uma quantidade x. Mas eu sei que desse total de servidores, que a gente está chamando de x aqui, 36% desses servidores são mulheres. Assim, o número de mulheres corresponde, então, a 36% desse número total de servidores aqui, que é x. Agora, se as mulheres correspondem a 36% desse total de servidores, os homens aqui correspondem a qual percentual? Então, repare, se as mulheres correspondem a 36% desse total que é x, os homens só podem corresponder a quantos? Quanto que falta aqui para completar 100%? As mulheres é 36%, então os homens só podem ser 64% desse total de servidores que é x. Só que ele informou para a gente que o total de servidores homens aqui são 480. Então, 64% desse total de servidores aqui, que são os homens, tem que ser igual a 480 servidores homens. Pronto, repare que nós conseguimos chegar aqui nessa equaçãozinha de primeiro grau aqui para a gente resolver. E repare, 64%, a gente sabe que é 64 sobre 100, que é 0,64. Portanto, isso aqui vai ficar 0,64 de x. De matemática é vezes, então isso aqui vai ficar 0,64 vezes x, que é igual a 480. Para achar agora o valor do x, é só pegar esse 0,64, multiplicando, a gente passa dividindo. Mas para facilitar as nossas contas, vamos eliminar essa vírgula daqui. Como a gente tem aqui, uma, duas casas aqui, depois da vírgula, vamos multiplicar os dois lados da igualdade aqui, por 100, porque com isso a gente vai conseguir eliminar essa vírgula daqui. Ao multiplicar 0,64 aqui, por 100, a vírgula vai deslocar duas casas para a direita, então isso aqui vai ficar 64 vezes x.
e multiplicando 480 por 100, é só acrescentar 2 zerinhos no final, que isso aqui vai ficar 48.000. Agora sim, para a gente achar o valor do x fica mais fácil. Esse 64 está aqui multiplicando, a gente passa dividindo e fazendo as continhas aí no cantinho do papel. Dividindo aí, ó, 48.000 por 64, a gente vai encontrar 750. Dessa forma, o total de servidores dessa prefeitura são 750 servidores. E essa resposta a gente tem aqui na letra A. Show de bola, uma bela questão também, não foi, gente? Questão 18, pessoal, foi uma questão que tratou de padrão de sequência numérica. A questão diz assim: a seguir mostraremos 2 exemplos de sequências que descrevem a si mesmas. Aí eu colocou aqui esses 2 exemplos. Essa primeira sequência é formada por esses algarismos aqui. Aí está falando que pois ela é formada aqui por exatamente 4 quatros. Já tem essa outra sequência aqui, aí não está dizendo, pois analogamente ela é formada por exatamente 3, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 7 e 1, 9. Qual dessas alternativas aqui, qual dessas opções que nós temos aqui, que também representam uma sequência que se descreve a si mesma? Bom, então primeiramente nós vamos ter que analisar aqui o que é uma sequência que se descreve a si mesma. Ele deu essa primeira sequência para a gente aqui, ó, formada por esses 4 quatros. Deu essa segunda sequência aqui formada por esses números que nós temos aqui. Repare que ele está dizendo que esta primeira sequência aqui, ela se descreve a si mesma, pois ela é formada aqui por exatamente 4 quatros. Então, de fato, observe, a quantidade de quatros que nós temos aqui são 1, 2, 3, 4. Então, nós realmente temos aqui, ó, 4 quatros. Então, é isso que ele está explicando para a gente o que é uma sequência que se descreve a si mesmo. Ela indica a quantidade de algarismos iguais que ela tem. Agora, vamos para essa outra sequência. Nessa outra sequência, ela é formada por esses números aqui, ó, o número 31, 22, 33, 17, 19. Mas repare, ele está falando que ela tem aqui, ó, exatamente aqui, ó, 3, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 7 e 1, 9. Repare bem, se a gente pegar aqui, ó, esse algarismo 1 aqui, ó, o 1 aqui está indicando para a gente que tem que aparecer nessa sequência aqui, ó, 3 vezes. Então vamos verificar se de fato o 1 aparece na sequência aqui 3 vezes. Nós temos aqui, ó, esse 1, temos também esse 1 aqui e temos esse 1 aqui. Então, de fato, o número 1 ele aparece aqui na sequência 3 vezes. Então está correto aqui o que ele está informando para a gente. Esse outro aqui, ó, 22, está indicando que esse algarismo 2 aqui, ele tem que aparecer na sequência aqui, ó, 2 vezes. Então, observe, de fato aqui, ó, nós temos esse primeiro algarismo 2 e temos esse outro algarismo 2. Então, ele apareceu aqui também 2 vezes. Já nesse número 33 aqui, esse algarismo 3 tem que aparecer na sequência 3 vezes. Então, vamos contar para ver se tem 3 vezes mesmo esse algarismo 3. Ele aparece aqui, ó, 1, aparece aqui mais 1, 2, e também aparece aqui, ó, 3. Então, de fato, nós temos 3 algarismo 3 aqui. Esse outro aqui, ó, o 17, está indicando que esse algarismo 7 tem que aparecer nessa sequência apenas uma vez. E, de fato, o 7 aqui ele apareceu apenas aqui, ó. Então, nós temos apenas um algarismo 7 aqui. E agora, esse último é o 19. Está indicando que esse algarismo 9 tem que aparecer nessa sequência apenas uma vez. E, de fato, o 9 apareceu aqui, ó, somente aqui. Então, nós temos aqui, ó, uma vez que ele apareceu. Então, isso aqui é um exemplo de uma sequência que se descreve a si mesma. Então, nós temos que pegar cada uma dessas aqui para a gente fazer essa mesma análise aqui, ó. Então, eu vou pegar essas 4 que nós temos aqui, eu vou colocar aqui embaixo para a gente analisar cada uma delas. Vamos começar com essa primeira aqui, ó, 21, 32, 27, 16. E eu preciso verificar se essa sequência aqui é uma sequência que se descreve a si mesmo. Então, observe. Nesse primeiro número aqui, ó, 21, está indicando aqui, ó, que esse algarismo 1 ele tem que aparecer nessa sequência aqui, ó, 2 vezes. Vamos contar para ver se de fato isso ocorre. Aqui, ó, 1 apareceu aqui e apareceu mais aqui, ó, mais uma vez. Então, realmente o 1 aqui ele apareceu somente nesses 2 casos. Então, apareceu 2 vezes, então está correto. O 1 ele apareceu 2 vezes. Agora, vamos para esse outro número aqui, ó, 32. Está indicando que esse algarismo 2 ele tem que aparecer na sequência aqui, ó, 3 vezes. Vamos verificar se ele apareceu realmente 3 vezes aqui, ó. Nós temos esse 2 aqui, um algarismo 2. Temos mais uma vez aqui, então apareceu de novo. Então temos 2. Mais um aqui, deu um total de 3. Então, de fato, o algarismo 2 apareceu na sequência 3 vezes.
Agora, nesse daqui, está indicando que nesse número 27, está indicando que esse algarismo 7, ele tem que aparecer aqui duas vezes. Vamos verificar se o 7 apareceu duas vezes. Veja, nós temos esse 7 aqui, mas não temos mais nenhum 7. Nós temos aqui apenas um 7 e não dois 7. Portanto, essa sequência aqui, ela não descreve a si mesma. Então, essa letra A é falsa. Agora vamos testar aqui com essa letra B, aqui, que é esses números aqui, 31, 12, 33 e 18. Então, 31, 12, 33 e 18. Nessa daqui está indicando que esse algarismo 1 aqui, ele tem que aparecer 3 vezes na sequência. Vamos verificar. Ele apareceu aqui uma vez, apareceu aqui mais uma, e aqui também apareceu mais um. Então, de fato, ele apareceu aqui 3 vezes. Nesse outro aqui, no 12, está indicando que esse algarismo 2, ele precisa aparecer na sequência apenas uma vez. Então, o 2 apareceu apenas aqui e mais nenhum outro momento. Então, de fato, ele apareceu apenas uma vez. Nesse 33 aqui, está indicando que esse algarismo 3 tem que aparecer na sequência aqui 3 vezes. Então, vamos contar para ver se tem 3 vezes na sequência. Nós temos aqui esse 3, temos mais esse 3, são 2, 3, e temos esse 3 aqui. Então, de fato, ele apareceu aqui 3 vezes. E esse último aqui está indicando nesse número 18 que esse último algarismo, que é o 8, precisa aparecer apenas uma vez na sequência. E de fato só tem esse 8 aqui, então apareceu apenas uma vez. Portanto, essa aqui é uma sequência que se descreve a si mesmo. Então essa letra B está correta. Vamos para a letra C. 43, 32, 24, 17, 24. São esses aqui, Bom, vamos verificar se esse número aqui, 43, ele está indicando que esse algarismo 3 aqui precisa aparecer na sequência 4 vezes. Vamos ver, nós temos que o algarismo 3 aqui apareceu aqui, o algarismo 3 apareceu aqui e não apareceu em mais nenhum lugar. Então, o algarismo 3 ele apareceu apenas 2 vezes e não 4 vezes. Portanto, essa sequência aqui não é uma sequência que se descreve a si mesma. Então, essa letra C é falsa. E, finalmente, essa letra D, formada por esses números aqui, 21, 32, 33, 24 e 15. São esses aqui. Então, aqui nesse primeiro aqui, o 21, está indicando que esse algarismo 1, ele precisa aparecer 2 vezes na sequência. Então, repare, o algarismo 1 ele apareceu aqui e apareceu aqui no final novamente. Então, ele apareceu de fato aqui 2 vezes. Esse 32 está indicando que esse algarismo 2 precisa aparecer 3 vezes na sequência. Ele apareceu aqui uma vez, apareceu aqui mais uma e apareceu aqui mais uma. Portanto, no total, de fato, aqui ele apareceu 3 vezes. O 33 está indicando que esse algarismo 3 precisa aparecer aqui 3 vezes na sequência. Ele apareceu aqui uma vez, mais uma vez aqui 2, mais uma vez aqui 3. Então, ele apareceu no total, de fato, aqui 3 vezes. Esse último aqui, 24, esse penúltimo, 24, está indicando que esse algarismo 4 que ele precisa aparecer aqui 2 vezes na sequência. Bom, ele apareceu aqui uma vez e mais nenhuma, então ele apareceu apenas uma vez na sequência e não 2 vezes na sequência. Portanto, essa sequência aqui não é uma sequência que se descreve a si mesma. Então, essa daqui é falsa. Assim, a única alternativa correta foi da letra B. Show de bola, foi uma questão bem grande, mas muito bacana, não foi, gente? Questão 19, pessoal, foi uma questão que, no meu entendimento, tratou de equivalência lógica. A questão diz assim: considere verdadeira a declaração. Se almoço cedo, então não janto tarde. Assim é correto concluir qual dessas daqui. Então, observe, ele deu para a gente aqui, essa declaração, ele pediu para a gente considerar essa declaração aqui como verdadeira. Então, essa declaração, se almoço cedo, então não janto tarde, isso aqui tem que ser verdade. Agora, observe, essa declaração que foi dada, que é uma proposição composta, e está unida aqui pelo conectivo se então. Então, nós temos que essa aqui está unida pelo conectivo se então, e se está unida por esse conectivo se então, isso aqui é uma condicional. E ele está afirmando que isso aqui é verdade. Aí ele fala, assim é correto concluir, mas é correto concluir o quê? Ele não está falando o que é para a gente fazer aqui. Então, nós vamos testar algumas possibilidades. Então, primeiro, nós vamos testar aqui uma possibilidade de fazer a negação dessa condicional. Para negar a condicional, para negar o se então, a gente precisa trocar o se então aqui pelo e negar as duas proposições. Mas observe, quando a gente troca aqui o se então pelo e, nenhuma das alternativas tem o e aqui, Nem a letra A, nem a letra B, nem a letra C, nem a letra D. Nenhuma das alternativas tem o e. Então, não pode ser a negação. Então, vamos testar uma outra possibilidade agora, que seria a equivalência dessa proposição. Então, a proposição é, se almoço cedo, então não janto tarde.
é uma proposição composta e está unida aqui pelo conectivo se então, portanto isso aqui é uma condicional. Uma possível equivalência para condicional é manter o se então, negar as duas e inverter a ordem. Essa segunda passa a ser a primeira e a primeira passa a ser a segunda. Então, negando essa aqui para ser a primeira, então negando que não janto tarde, é só tirar o não daqui e escrever janto tarde. Negando que almoço cedo, é só pegar esse aqui e passar para o final, ela vai ser a segunda, e nós vamos negar que almoço cedo, é só escrever que não almoço cedo. Então, uma possível equivalência para se almoço cedo, então não janto tarde, será se janto tarde, então não almoço cedo. Então, vamos analisar cada uma das alternativas. Na letra A está escrito, se não almoço cedo, então janto tarde. Não pode ser se não almoço cedo, tem que ser se janto tarde. Aqui está se não almoço cedo. Então, essa letra A não pode. Na letra B, se não almoço cedo, não pode ser se não almoço cedo, tem que ser se janto tarde. Então, essa letra B também não é. Na letra C, tem escrito, se jantei tarde, é porque não almocei cedo. Se jantei tarde, é porque não almocei cedo. Repare, essa frase aqui está dizendo a mesma coisa dessa. Ó, se jantei tarde. O janto aqui nós podemos substituir por jantei, no passado. Então, se jantei tarde, não almoço cedo. Então, não almocei cedo. Eu posso trocar o almoço por almocei, também no passado. Então, se jantei tarde, então não almocei cedo. Só que no lugar do então que ele colocou é porque. Também isso aqui é uma condicional. Se jantei tarde aqui, ó, é porque não almocei cedo. Então, se jantei tarde é porque não almocei cedo. Isso a gente tem aqui na letra C. Então, essa letra C, ela está correta. Na letra D, se não jantei tarde é porque não almocei cedo. Não é se não jantei tarde, é se jantei tarde. Então, essa letra D realmente está falsa. Assim, no meu entendimento, essa questão 19, a alternativa correta vai estar na letra C. Mas me conta aí nos comentários, o que vocês acharam dessa questão? Eu achei uma questão um pouquinho complicada de se entender o que ele está querendo, mas foi uma questão até interessante, não foi, gente? É isso aí, pessoal. Gostaram? Então deixe um like, compartilhe e comente, porque dessa forma poderemos continuar ajudando muitas outras pessoas que gostam e que também precisam estudar matemática, beleza? Valeu, gente, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!